Hola a todos, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí. Hoy voy a hacer mi presentación en portugués porque la última vez que he hecho una charla en español me quedé muy nervioso y ahora creo que voy a hablar en portugués un poco más despacio para que todos me entiendan. Então, falamos muito do trabalho do Atlas há pouco, na discussão, e o meu trabalho dentro do meu doutoramento foi... Sim? Não está. Yeah? Não. Yeah. Não? Sim. Então, o meu trabalho está enquadrado dentro do meu doutoramento e também foi feito com dados do livro vermelho, ou do livro rojo, que fizemos em Portugal, e a ideia é, com os dados que foram colectados, tentar extrair o máximo de informação possível. Então, queremos entender a ocorrência dos morcegos, utilizando um tipo de modelação específica, que é modelos de ocupação, e queremos integrar as duas metodologias, informação de dados acústicos e informação das redes. Agora, então, existe, para estudar os morcegos, existem sempre diferentes metodologias que podemos utilizar. Nós conhecemos todos bem estas metodologias, podemos gravar utilizando as câmaras, podemos também fazer contagens dentro dos abrigos. No nosso caso específico, utilizamos detecção acústica e também as redes. Uma grande vantagem da detecção acústica é que podemos colecionar uma grande quantidade de dados. Alguma das desvantagens é analisar esses dados todos, e algumas espécies são muito difíceis de identificar acusticamente. Enquanto que nas redes a quantidade de dados que nós obtemos é menor, mas a identificação é muito mais certa. Então, o nosso objetivo era saber se podemos integrar a informação proveniente destas duas metodologias. E, especificamente, nós utilizamos os modelos de ocupação e, muito brevemente, como funcionam. Temos as quadrículas de amostragem, e em cada uma delas vemos se a espécie está presente ou ausente, e para obter informação sobre a detectabilidade da espécie, se é mais fácil de encontrar ou não, fazemos várias repetições. Ou seja, se tivermos uma espécie que é detectada em todas as ocorrências, então a detectabilidade é alta. Mas se tivermos, por exemplo, 001, então a detectabilidade é baixa. Então, podemos corrigir a informação da ocupação tendo em conta a detectabilidade das espécies. Isto é importante para nós porque sabemos que os métodos ajudam-nos a identificar, a identificação das espécies tem detectabilidade variável. E para isto podemos também adicionar as variáveis ambientais que explicam a ocorrência. Em termos de metodologia, como disse, este trabalho, os dados foram obtidos através dos trabalhos do livro vermelho, que ocorreram em 2020 e 2021. Aqui, no nosso trabalho especificamente, utilizamos dados do norte, dados da região norte e dados da região sul. Na região norte tivemos 63 pontos de amostragem. Em cada um dos pontos, as duas metodologias, a metodologia das redes e a metodologia acústica, e para o sul tivemos 59 pontos.
É importante referir que fizemos esta divisão entre o norte e o sul, e aqui não temos nenhum dados do centro. Eles existem, mas para esta análise específica nós dividimos Portugal em dois, porque a informação que tínhamos, principalmente ao nível das redes, no norte era muito maior. Então queríamos saber se para o sul, em que temos informação muito limitada, ou tínhamos informação muito limitada, como é que estas duas metodologias, a sua integração pode ser boa ou não. Então, para cada uma das métodos, criamos um modelo de observação, um para as redes, um para a acústica, e isto dá-nos uma ideia da distribuição e ocupação da espécie. E depois podemos fazer o mesmo para o sul, modelos de observação das redes e da acústica, e depois obtemos a ocupação. E depois fazemos a comparação entre os dois. Esta integração foi feita através dos modelos de ocupação bayesianos, que nos dão alguma robustez na estimação dos parâmetros de ocupação e detecção. Aqui, muito rapidamente, como funciona o modelo. Temos a ocupação real em cada ponto, se a espécie está presente ou não, em cada ponto, aqui no I, e em cada replicado. Utilizando as duas metodologias, obtemos a probabilidade de detecção de uma metodologia, a probabilidade de detecção da outra metodologia, e no final obtemos então a ocupação, e no nosso caso, ou neste caso específico, como utilizamos modelos de ocupação com múltiplas espécies, podemos obter a ocupação individual, mas também parâmetros da comunidade. E em cada um destes pontos podemos adicionar as variáveis ambientais que influenciam a detecção e a ocupação. Nesta parte do trabalho, as variáveis de ocupação e detecção que utilizamos foi conhecimento que já tínhamos produzido no artigo recentemente, que podem verificar aqui, e destaque para a altura da vegetação, que foi uma das variáveis que utilizamos através da obtenção de dados remotos, mas também utilizamos evapotranspiração, temperatura média e precipitação para a ocupação, e para a informação da detecção, a temperatura da noite, o índice de vegetação, o dia do ano e a distância aos pontos de água. Em termos de resultados, aqui mostro-vos só em termos da acústica e o que é que podemos ver. A captura, o sucesso de captura foi bastante diferente entre o norte e o sul, como se esperava. No norte, a vermelho, os números de indivíduos foram bastante maiores e também foram capturadas mais espécies. Enquanto que no sul, a azul, tivemos sucessos bastante menores. Em termos de sucesso, temos no norte 0,09 indivíduos capturados por metro de rede, enquanto que no sul é 3 vezes menos, 0,03 indivíduos por rede. Como nos modelos de integração, não conseguimos usar todas as espécies, porque algumas têm muito pouca informação, acabamos por selecionar 14 espécies, que são estas que têm as bolinhas aqui, que utilizamos para os modelos de integração. Então, em termos de detecção das duas metodologias, podemos ver que continua a haver alguma diferença entre... aqui não temos o número de indivíduos, mas o número de locais em que foram detectados. Podemos continuar a ver que há algumas diferenças entre o norte e o sul nas redes. E em termos acústicos, também há algumas diferenças entre o norte e o sul, apesar de os padrões entre um e outro serem mais semelhantes. Depois de implementar os modelos integrados, o que é que podemos ver aqui? Então, ao nível da detecção, podemos ver que, no geral, a detecção para as redes foi bastante menor. Este
a detecção vai de 0 a 1, ou seja, 0 em que é muito difícil detectar e 1 muito fácil de detectar a espécie, enquanto que acusticamente temos uma variação muito grande. Aqui temos, para isto nós criamos os modelos integrados, que têm em conta a acústica e as redes, e os modelos individuais, ou só com as redes, neste caso, ou só com a acústica. Em termos de ocupação, o que podemos ver neste lado do norte e deste lado do sul, o que podemos ver é que no sul os modelos que utilizaram as redes têm um intervalo muito grande, ou seja, a capacidade de obter a ocupação é difícil porque a incerteza é muito grande, então os modelos acústicos e os modelos integrados são basicamente os mesmos. Enquanto que no norte, como as redes tinham mais informações, entre os 3 modelos há algumas bastante mais semelhantes. Se considerarmos algumas espécies que são mais crípticas ou mais difíceis de identificar acusticamente, podemos ver que, novamente, no sul, os intervalos são muito grandes, em alguns casos, e isto faz com que os modelos integrados não tenham tanta informação, e a incerteza é tão grande ou maior quanto aos modelos acústicos. Enquanto que na zona norte, os modelos integrados têm, no geral, um intervalo um pouco maior, porque conseguem obter informação, tanto da acústica como das redes. Pronto, então, chegando aqui à discussão, existem alguns benefícios de integrar a acústica com as redes. Se a informação for muito baixa de uma metodologia ou da outra, isso pode trazer bastante incerteza e os modelos em si não têm tantas vantagens, mas quando a informação é suficiente, esta integração pode ser boa, mas quando o fazemos também é importante considerar a variabilidade dos dados, as diferenças entre as metodologias e também estas diferenças regionais. Como disse, podemos incorporar as variáveis ambientais, o que significa que, tendo um modelo com as variáveis ambientais, podemos então, mais tarde, prever a distribuição das espécies, pondo isto em mapas. E isto fica, então, nas direções futuras. Queremos, então, implementar estes modelos já para o país todo, já entender de como funcionam os modelos integrados. Queremos utilizar os dados para o país todo, e assim podemos obter índices de diversidade, ter assim uma grelha e ver onde estão os lugares de hotspot para maior diversidade, mas também para algumas espécies críticas e saber onde elas estão, podemos prever onde elas vão estar. E pronto, quero agradecer à equipa que fez o trabalho, tanto no Norte como no Sul, e a oportunidade de me ouvirem hoje. É isso. Obrigado. Muchas gracias por la charla, Federico. Gracias. ¿Alguna pregunta? No. Aquí abajo, espera que vengo. ¿Tengo que ajustarlo o ya está? Vale. Muchas gracias. Me preguntaba si ya sabéis las futuras directrices para mejorar los modelos. ¿Otra vez? En la diapositiva, hace 2 diapositivas. Aquí ¿Una no. más? ¿Sí? Sí.
para mejorar la capacidad de monitorizar simultáneamente las especies de murciélagos, ¿tienes ya idea de cómo se pueden mejorar los modelos para capturar mejor las especies? Una manera muy simple de mejorar es incorporar más datos. Y eso es la ventaja, porque ahora queríamos entender la diferencia y saber cuánto las dos metodologías pueden adicionar en términos de información, y adicionando también más datos del centro, podemos tener el gradiente y no la dicotomía, la diferencia entre el norte y el sur, y esa es una de las maneras. En cada punto teníamos tres puntos de escucha acústica, y para este análisis solo utilicé una porque acústica teníamos 3 y para redes teníamos una. Y para compararlo mejor solo utilicé acústica para una y red para una. Entonces, adicionar aún más datos de acústica puede ayudar. Pues muchas gracias, Federico, por la charla de Portugal.